pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês se sintam abraçados quando vocês entrem nesse canal e encontrem um vídeo de conforto ou que possa dar um insight para vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre alguns tópicos, mas esses tópicos são algumas frases nesse sentido. A vida é sobre viver e não sobre sobreviver. Às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida fazendo coisas empurrando com a barriga. Como se aquilo fosse bom, como se um trabalho fosse bom. Às vezes, as condições que a gente se encontra, às vezes, situações que a gente precisa passar. Exemplo, você tá no emprego. Você não gosta daquele emprego, mas você é obrigada a permanecer naquele emprego. E ainda assim, você quando, vamos supor, chega em casa, você não tenta nem fazer algo diferente para mudar aquela situação. E isso eu não tô generalizando, porque tem pessoas que realmente precisam e acabam saindo muito cedo de casa, voltando muito tarde de casa. Só que ainda assim, a nossa vida ela precisa ser sobre viver e não sobreviver. Tem algumas situações na vida da gente que a gente vê que aquilo é um problema e ainda assim a gente não tenta resolver aquele problema. Alguns problemas que a gente vai engolindo sapo. Engolindo sapo. Aí quando você vai perceber, você tá com a gastrite, com H. pylori. Você tá simplesmente porque você não consegue resolver aquele problema. Então o seu psicológico ele vai influenciar totalmente o seu corpo. Só que não entrando nesse processo de psicologia, porque eu não tenho esse respaldo para falar sobre isso, mas as nossas funções fisiológicas, elas são afetadas por como a gente está vivendo, por como nossos problemas estão sendo solucionados ou como lidamos com eles. Então a nossa vida ela precisa ser vivida. A nossa vida ela precisa ser sentida, apreciada, agradecida. E todos os dias, como se você sentisse no seu coração que as coisas vão dar certo. Porque uma hora ela vai dar certo. Você não sabe como, não sabe quando, ou quem vai aparecer, ou de que jeito vai aparecer. Mas as coisas simplesmente elas se encontram. Elas se entrelaçam e elas exercem aquela leveza na sua vida. Às vezes você se pressiona tanto, você quer tanto aquilo e você simplesmente não sabe se aquilo é pra você. Talvez você só vai ganhar aquilo que você tanto almeja quando você soltar. Se desprender daquele apego, daquele sentido que eu preciso fazer aquilo. Será que você não precisa soltar aquilo e aquilo vai retornar pra você de uma forma melhor? Essa frase, ela tem rodeado na minha cabeça. Na verdade, ela sempre existiu no meu coração. Eu sempre soube no sentido de que as coisas dariam certo e que iriam caminhar. E isso não é simplesmente falado da boca para fora, mas sentido. Eu não sabia quando ou como ou quem ou que circunstância iria aparecer na minha vida. Eu simplesmente vivia minha vida com muito sentido, muito significado e ainda vivo até hoje. E isso significa que eu sinto em mim que as coisas sempre dariam certo. E elas simplesmente uma hora elas vão acontecer. Mas também pelo não apego a saber que uma hora tudo ia caminhar, uma hora a certeza iria chegar. Se desprender da vida, ele é mágico. Porque a gente se cobra tanto ao ponto de que aquilo precisa acontecer e eu preciso fazer dessa forma, disse eu, que me cobro bastante. Mas, meros detalhes, eu falo no sentido de que a gente precisa olhar a vida com bons olhos. Com olhos de carinho, de agradecimento, de gratidão. E saber que tudo que a gente planta, a gente colhe. Essa frase sempre vai permear em alguns vídeos meus. Tudo que você planta, você colhe. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta bondade, você vai colher bondade. E da mesma forma, se você planta ódio, raiva, você vai colher ódio e raiva. E isso no geral. Se você planta disciplina, constância, se você rega o seu jardim, você pode ainda não ter flores, mas um dia elas vão brotar no seu jardim. E a gente precisa ter a noção de que quem nós somos exala no mundo, a nossa essência exala no mundo. Então, ser e permanecer nesse mundo é todos os dias saber que você precisa
cuidar da sua essência e saber que a sua essência atrai tudo na sua vida. Trabalho, relacionamentos, tudo. Até se você for um empreendedor. Se você for uma pessoa gentil, educada, você vai atrair pessoas gentis e educadas que serão seus clientes, que serão seus pacientes. Então, até uma visão empreendedora que você tiver, você precisa também ter a noção de que tudo é influenciado por quem você é, pelo que você transmite, pelo que você exala, pelo que a vida te permite encontrar. E isso é bem mais criativo, metafórico, do que simplesmente algo palpável. Mas outras coisas também que falam sobre você ter que fingir. Mas será que você precisa fingir? Ou você pode evoluir, criar, construir? Você pode às vezes falar assim, não, eu quero tal coisa. Mas para você construir tal coisa, você precisa se tornar aquela pessoa que mereceria. Só que você precisa ir evoluindo até chegar àquela pessoa que mereceria. Então não é só fingir. Você precisa se mudar, você precisa se construir, se conhecer, se desenvolver. Essa é a palavra. Você precisa se desenvolver para você chegar ao ponto de ser aquela pessoa que vai conquistar aquilo que você tanto deseja. Você sonha tanto com alguma coisa, talvez tente desprender. Se desprender e as coisas sim boas vão acontecer na sua vida. Esse vídeo poderia ter sido um vídeo muito longo, muito extenso, mas às vezes coisas curtas, mas que têm muito significado, podem ter mais importância do que textos ou vídeos gigantescos, que eu poderia ficar aqui falando um monte de besteira. Não é só sobre falar, mas é sobre ter significado, ter sentido e saber que vocês entenderam o que eu gostaria de passar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se inscrevam no canal.